Doutor, como é o processo de recuperação de uma rinoplastia? Uma das grandes queixas dos pacientes no pós-operatório da cirurgia do nariz é a questão da obstrução nasal. Os pacientes referem como se estivessem com o nariz entupido e isso obedece a um padrão, que é no primeiro dia, em geral, se consegue respirar pelo nariz, segundo dia piora um pouquinho, no terceiro dia é o pico e aí começa a decair. É muito importante o paciente evitar locais com muito calor, fazer as lavagens nasais com o rinossoro, fazer a higiene adequada e também usar as compressas de gelo, justamente para reduzir esse inchaço e esse sintoma ele ir embora de forma mais rápida. É raro o paciente sentir dor, no máximo pode haver um desconforto quando é necessária a retirada da costela. Em geral, náuseas, vômitos, isso não acontece no pós-operatório e também não acontece prostração, sensação de cansaço. É bem importante que o paciente ele realize a higiene do nariz. Como essa higiene é feita? Ele usa o rinossoro em cada narina de 2 em 2 horas, 1 a 2 jatos, ou seja, vai usar o rinossoro o dia inteiro para fazer a lavagem do nariz e dar o alívio nessa sensação de obstrução. Outra coisa também, vai utilizar água oxigenada com cotonete, justamente para retirar as casquinhas que eventualmente podem ficar no entorno ali da entrada do nariz, e aí com isso ele consegue ter uma recuperação melhor também. A alimentação é fundamental no pós-operatório de rinoplastia. É importante que o paciente evite alimentos inflamatórios, justamente para essa inflamação não atrapalhar o processo de cicatrização. Ou seja, ele tem que evitar comidas gordurosas, embutidos, enlatados, leite e derivados, entre outros tipos de alimento que predispõem a esse processo. Alimentos importantes para serem utilizados no pós-operatório são frango, peixe, frutas, legumes e verduras, dentre outros tipos de alimento que têm um padrão inflamatório menor e ajudam no potencial nutritivo e, por consequência, numa melhor cicatrização para os pacientes. A hidratação também é muito importante, não é uma cirurgia que expolia muito o paciente, então geralmente 2 a 3 litros de água, às vezes um pouquinho mais por dia, já é o suficiente para ter uma hidratação adequada. Outra questão é a forma que o paciente ele se deita após a rinoplastia. Na primeira semana ele tem que deitar a mais ou menos 30 graus, ou seja, vai utilizar dois travesseiros e aquela almofada de viagem para poder evitar o aumento da pressão intracraniana e aí dessa forma também evitar o inchaço. Na segunda semana ele já pode dormir a 0 grau e depois da segunda semana ele vai poder aos poucos retornar para dormir de lado, mas em geral isso é evitado justamente para não inchar muito o nariz e ter uma cicatrização mais adequada. É importante o retorno da atividade física depois de 2 semanas realizar caminhadas, um mês já vai voltar de modo um pouco mais comedido a utilizar aparelhos e fazer musculação com pesos. Depois de 2 meses já se pode ter um exercício mais pleno. É importante o paciente se dedicar no pós-operatório para quê? Para ele modelar essa cicatrização. Então, há o processo de cicatrização normal e com as intervenções que ele pode fazer nesse processo de recuperação, se consegue otimizar todo esse processo e dessa forma o resultado ele vir mais precoce. Outra coisa importante são as microporagens, que são os curativos que o paciente faz. Nas 2 primeiras semanas ele já fica com esse curativo direto e depois dessas 2 primeiras semanas ele faz o curativo sempre para dormir. Além disso, as massagens nasais são importantíssimas do primeiro ao quarto mês e servem como se fosse uma drenagem linfática para o nariz. E aí, dessa forma, ele consegue reduzir o inchaço e o resultado vir mais precocemente. Na grande maioria dos casos, nós utilizamos uma medicação que evita a inflamação, evita a fibrose e causa um afinamento da pele, que é a isotretinoína, conhecida comercialmente como Rocutan. É uma medicação bastante importante, na grande maioria dos casos, ela dá essas propriedades para o paciente e acaba abreviando o tempo de recuperação e dando o resultado de forma um pouco mais precoce. É muito importante a recuperação, os pacientes eles seguirem todas as orientações justamente para poder ter um resultado bem bonito, ter uma
orientação da cicatrização bem adequada e a recuperação o mais completa e o mais precoce possível. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre recuperação de rinoplastia, escreve aqui nos comentários para a gente poder solucionar isso.